Já que estamos falando sobre o agronegócio, sobre o universo, inclusive do Plano Safra, por que não falar um pouquinho sobre o mercado agrícola? Mariana está de volta e traz as informações. Vamos então às cotações, começando pela arroba do boi gordo aqui em Maringá, que está saindo a R$ 151, em Araçatuba a R$ 154. A saca de 60 quilos do milho em Londrina sai a R$ 55 e em Campo Mourão a R$ 56. A soja em Cascavel está saindo a R$ 87,50 em Maringá a R$ 89. O café, em Vitória, no Espírito Santo, sai a R$ 385 e no norte do Paraná a R$ 420. Obrigado, Mariana. A produção agrícola vem sofrendo com a instabilidade do clima. As colheitas no primeiro semestre de 2016 não foram muito boas por causa dos longos períodos de chuva. Mais informações com Andréia Sakugawa. As safras de soja e milho foram prejudicadas nesse ano devido às chuvas que atingiram o estado. A colheita de ambos os grãos diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. Nós esperávamos colher uma safra de verão, somando milho e soja, acima de 22 milhões de toneladas, e nós, só com soja, estimávamos inicialmente um potencial inicial de 18 milhões de toneladas, e quebrou 7 a 8% em função do excesso de chuvas que ocorreu principalmente no final do mês de março desse ano, quando a soja já estava pronta para ser colhida, entre aqui, nesse eixo que eu falo, Maringá, Apucarana, Londrina, até Jacarezinho, Cornélio Procópio, Jacarezinho, e, infelizmente, houve um índice de perdas muito elevado, inclusive com grãos danificados, grãos mofados, ardidos, chuvados, quebrados em função desse excesso de chuvas, o que resultou numa renda menor para os produtores dessa região. Outro fator que tem atingido o mercado agrícola de forma negativa é a crise política e econômica no país. Houve uma desconexão entre a direção, o comando político no Brasil e os anseios da população de uma maneira geral. E isso fez com que a população que eu falo é os empresários, o comércio, a indústria, o serviço e o próprio povo trabalhador que todos os dias sai de sua casa para trabalhar e voltar e espera uma economia organizada. Esse desequilíbrio, essa desconexão, esse descolamento entre o que o povo, a população esperava de uma economia organizada, bem centralizada, se refletiu no quê? Em aumento de preços, em desaceleração do processo de investimento e do próprio processo produtivo, desequilíbrio fiscal, uma desorganização total. Então isso influenciou no quê? Influenciou nos preços e no nível de investimento do Brasil como um todo. O excesso de chuva nos últimos meses atrapalhou a colheita de soja, feijão e milho. Mas, de acordo com o Departamento Rural de Economia, a expectativa para a produção de 2016 é boa. Em média do estado, ainda nós estamos tendo uma safra boa e, lógico, que diferente do ano passado. No ano passado, colhemos acima de 38 milhões de toneladas, considerando safra de verão e inverno e a segunda safra de milho. E esse ano devemos chegar a algo em torno de 36 milhões, ainda dependendo do resultado da segunda safra de milho e da safra de trigo. O Paraná é um estado forte, tem no agronegócio quase 40% do seu PIB, 38% foi o que representou no último ano. E, com isso, em função de termos tido uma valorização muito forte do dólar em relação ao real, favoreceu as exportações das commodities como o soja, o próprio milho, as carnes de uma maneira geral. Nós somos o primeiro produtor de carne de frango e o primeiro exportador brasileiro de carne de frango. E café, enfim, favoreceu as exportações de uma maneira geral. Bom, pelo menos no que diz respeito ao milho, né? A chuva não veio quando precisava, né? Quando precisava do desenvolvimento do milho, e agora, no momento da colheita, está chovendo bastante, quando, na verdade, precisava de um tempo mais firme.